Pensa Comigo, com Gabriel Chalita. Escritor, filósofo e professor Gabriel Chalita, todas as quartas-feiras com a gente aqui nesse horário. Bom dia, Chalita, tudo bem? Bom dia, Michele, bom dia, Nonato. Vamos falar de praia, não, né? É de praia, não, hoje não. Hoje vamos de Kafka, é praia isso? Praia da literatura. Praia da literatura, nossa praia da literatura. Temos música, Pri? A gente, pra não perder a tradição aqui, a gente separou uma... Vamos dessa música ou da outra? Acho que é outra, hein? Da outra música, porque a gente tava falando aí sobre... A gente vai falar, né? O Chalita vai trazer pra gente o centenário da morte do grande escritor Franz Kafka, que foi no comecinho dessa semana, dia 3 de junho. E aí estava vendo algumas bandas que se inspiraram, inclusive, na obra dele. Tem aí um burburinho de que Pink Floyd poderia também ter se inspirado. E The Cure também, com essa música que a gente tá ouvindo ao fundo. E o que você traz pra gente? To Feliz, né? Essa música chama-se Letter to Elise. Foi inspirada nas cartas a Feliz do Kafka. O Robert Smith é o vocalista do The Cure. E ele diz que releu os livros. Então a obra dele tem muita influência do Kafka. Muito legal. E o que você traz pra gente, Chalita? Olha, Kafka foi um dos maiores escritores do século XX, né? Um nome renomado, assim, que escreveu obras como A Metamorfose, O Processo, O Castelo. A Metamorfose é uma obra genial, né? Em que um homem, de repente, ele um dia acorda e ele é um inseto gigante. Então, é a transformação do homem no inseto, cheia de metáforas. Assim, ele entrou para a história. Kafka morreu aos 39 anos, e ele deixou uma obra de uma densidade imensa. Mas eu queria trazer para a gente aqui, para nossa reflexão, um fato que aconteceu no final da vida dele, né? Um fato que foi contado pela sua última esposa, que é a Dora Diamond. Kafka estava em Berlim, na Alemanha, e vivendo um momento muito duro. Ele era tuberculoso com a sua doença, não tinha inspiração nenhuma mais para escrever, sabia que a morte se aproximava, e ele só fazia algumas caminhadas, né, por uma praça perto ali de onde eles moravam. E aí um dia o Kafka vê uma menina chorando muito porque teria perdido a sua boneca. E ele era meio sisudo, segundo constam, né, não falava muito com as pessoas, ele gastava o seu tempo pensando, escrevendo, mas ele fica muito condoído ali com aquela menina, tem uma compaixão imensa por ela. No primeiro momento ele teria dito, não, mas sua mãe vai te dar uma outra boneca. Eu falei, não, mas eu quero a minha boneca. E aí o Kafka tem uma ideia e diz assim, mas sua boneca pode ter ido viajar. E aí ele diz para essa menina que ele era um carteiro de bonecas, que as bonecas que viajavam, podiam mandar cartas para suas amigas. Bem, ele vai para a casa dele e no dia seguinte ele traz uma carta dessa boneca, uma boneca viajante, e a boneca diz que gosta muito dela, mas que queria conhecer o mundo. E aí faz uma carta, a menina fica numa felicidade imensa de saber que a boneca estava viajando, e lá se vão 3 semanas em que Kafka vai contando histórias do mundo a partir destas cartas que ele escrevia para essa menina como se fosse a boneca. E a mulher dele diz que esse tempo em que ele foi escrevendo para a menina, ele se transformou. Ele tinha uma alegria de pensar o que ele poderia fazer para fazer aquela menina feliz. É como se a gente dissesse assim, né? Em todos os problemas que ele tinha, né, com a sua saúde, com o final da sua vida, né, sabedor de que na época não tinha muitos remédios para isso, ele encontrou um gesto de amor que foi aliviar a dor daquela menina escrevendo cartas. Essas cartas nunca foram encontradas, né? Há um livro chamado Kafka e a Boneca Viajante, que um escritor escreveu como se fosse ele, mas é a mulher que diz que foram momentos lindos da vida dele, quando Kafka deixou de lado as suas grandes obras e passou a se dedicar a retirar as lágrimas, né, do rosto de uma menina que chorava pela sua boneca. Esse é o grande Franz Kafka. Que legal, a nossa ouvinte Juliana, ela falou, é lindo esse livro, Kafka e a Boneca Viajante, mas eu nunca achei a confirmação se essa história é realmente verídica. Pelo visto né? A mulher diz que sim, né? Assim, o que estava nas cartas não dá para saber. Então, nesse livro, é um escritor imaginando o que Kafka havia escrito. A história aconteceu, mas o que ele dizia mesmo não dá para saber. Como Kafka gostava de falar de muitas culturas, tal, então, em tese, ela foi viajar para muitos lugares, e no final, porque ele tinha que dar um final para essa história,
a boneca resolveu se casar e disse que agora ela ia parar de escrever as cartas para viver um pouco a vida dela, e agradecia muito, né, ter começado a sua vida ao lado daquela sua amiga. Ó, que lindeza, Muito bom, que hein? bom a gente poder ter aqui o Xalita e trazer à tona aí essas reflexões, essas histórias. E aí você sabe, né, se a gente olhar aqui pra música brasileira, e você falou da Metamorfose, é essa música aqui, não tem como, né, Xalita? Vem cá ficar comigo, sim. Gosto tudo que eu gosto, sim. Há uma barata chamada Kafka, Inimigos do Rei, é de 1989 essa. Mas como a leitura faz bem pra gente, né? Como entrar nesses imaginários desses escritores, como o livro é tão essencial, né? Conhecer essa literatura, isso é muito legal. E dessa história, Michele Donato, que eu acho mais bonito é o seguinte: quando você faz o bem para alguém, você melhora do seu problema, qualquer que seja o seu problema. Quando você gasta uma parte da sua vida cuidando de alguém, fazendo bem para alguém, aliviando a dor de alguém, sendo companheiro de alguém, experimentando essa beleza que é o amor, você melhora os seus problemas. Eu acho que é esse o ensinamento dessa história. E delícia, muito bom. Obrigada, Xalita, por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Até. São 7h26 agora, Michele. É isso.